cognitivo-comportamental é uma das ferramentas mais bem estudadas e corroboradas pela literatura como uma das ferramentas mais interessantes para a gente tratar zumbido, hiperacusia e misofonia. Então, fica nessa live que a gente vai conversar um pouco a respeito disso. Meu nome é Lisiane Holdefer, eu sou fonoaudióloga e psicóloga. E hoje a gente vai falar a respeito do uso da terapia cognitivo-comportamental como uma estratégia de tratamento para zumbidos, hiperacusia, misofonia e sensibilidade sonora. Então, antes de a gente começar a falar a respeito da terapia cognitivo-comportamental, eu vou reforçar um pouquinho o que é zumbido, hiperacusia e misofonia, porque muitas vezes eu vejo que no canal me pergunta afinal o que é, então não custa a gente rever de novo. Então, zumbido, a gente dá o nome zumbido para todo e qualquer som que é percebido pela pessoa que não vem de uma fonte sonora externa. Então, às vezes a pessoa diz, eu não tenho um zumbido, eu tenho um apito. Para nós, se essa pessoa percebe um som que é interno, não é um som que vem de uma caixa de som de fora, não é o som do vizinho, não é o som... Isso a gente chama isso de zumbido, seja ele chiado, apito, cachoeira, barulho de asa de borboleta, qualquer som que você percebe e que não vem então de uma fonte de fora, a gente chama de zumbido, tá? E o zumbido, ele pode ser algo incômodo ou pode ser algo que não incomoda em absoluta a pessoa. Para quem tem um zumbido incômodo, isso parece uma fala ensandecente, né? Louca, porque não é possível que isso aconteça. Mas sim, a gente sabe que em torno de 80% das pessoas que têm zumbido não se incomodam com ele. Então, não vão vir até meu consultório para fazer, buscar tratamento ou para fazer algum diagnóstico, porque na verdade o zumbido não atrapalha, não incomoda, é um som irrelevante, né? Muitas vezes se usa o termo que a pessoa se acostumou com ele. Eu não gosto desse termo, eu não acho que é assim que funciona. O que a gente entende é que provavelmente este cérebro já não envia esse sinal de uma forma tão intensa quanto naqueles casos de pessoas que têm zumbido com um incômodo muito grande, tá? A gente tem outras condições que não são zumbido, que estão ligadas a sensibilidades auditivas, e a gente tem uma variedade diferente de sensibilidades. Eu vou falar aqui de duas que talvez sejam as mais comuns e mais frequentes de a gente observar, que são a hiperacusia e a misofonia. Mas a gente tem outras sensibilidades auditivas, como a fonofobia e aquilo que a gente chama de hipersensibilidade sonora, né? Que são as pessoas que realmente não têm um apreço por determinados sons. Alguns sons incomodam e não está ligado necessariamente ao volume, à intensidade desse som, como é o caso da hiperacusia. Então, a hiperacusia é quando a gente sente um desconforto muito grande, com sons que estão ali numa intensidade, num volume médio ou fraco, está ligado ao volume. E é um desconforto que beira a dor, ou até a pessoa sente dor, tá? Na hiperacusia isso até pode acontecer. Então, é um relato de que, nossa, esse som tá muito forte, nossa, esse som tá muito intenso, me dói, me incomoda, nossa, tá alto demais, deixa eu sair daqui. Então, normalmente, quem tem hiperacusia não frequenta o cinema. São pessoas que têm dificuldade de frequentar, por exemplo, uma praça de alimentação, que tem muito som, muito barulho, festa de criança, que tem microfone e que tem aquelas músicas ou fala muito alto na caixa de som, por exemplo, não é algo que o hiperacústico vai suportar conviver. E a gente tem a misofonia. A misofonia já é um tipo diferente de sensibilidade, porque ela não está ligada exclusivamente, ou exclusivamente não, mas necessariamente a via auditiva, como a hiperacusia. A hiperacusia está ligada a uma sensibilidade na via auditiva. A misofonia, ela já pega mais pro lado do emocional. Então, a gente tem ali uma conversa diferente entre o sistema emocional e a via auditiva. A gente acredita, pela literatura, que há uma comunicação realmente diferente. Então, uma questão neurológica no cérebro de quem tem misofonia, que faz com que sons que não estão ligados a volume, não está ligado a quanto que esse som é alto ou baixo, mas que está ligado a sons que têm determinadas características, normalmente sons que são repetitivos, normalmente sons que eu não tenho controle, muito frequentemente ligado a sons de boca, tá? Então, dessas vias aqui das pessoas,
principalmente, muito frequentemente, das pessoas mais próximas ao misofônico, muito mais, muitas vezes, do que pessoas desconhecidas. Não que não aconteça, também acontece, mas é muito frequente que isso aconteça ali na família, o que já pode observar que é um problema grande, né, para quem tem misofonia, conviver em família, estar em algumas situações, por exemplo, como um jantar, um café da manhã, situações de refeição em família, é um pouco sofrido para quem tem, ou muito sofrido para quem tem misofonia, em função dessa sensibilidade, tá? E na misofonia, então, a gente tem uma visão, uma abordagem bastante diferente, porque a questão aí não está ligada ao volume do som, mas está ligado à característica desse som, tá? Enfim, e aí a gente vai ter a fonofobia, que está mais ligada a uma fobia, a um lado mais emocional, e a fonofobia, então, é como se eu tivesse medo que o som pudesse me machucar. Eu tenho medo que esse som vá me gerar alguma coisa. Eu começo a ter fobia, a ter medo, pavor, mais do que medo, pavor de determinados sons ou de sons em geral, tá? E aí a gente tem diferentes formas de tratar essas condições todas, e uma forma em comum de a gente tratar essas condições é a terapia cognitivo-comportamental. Dentro da literatura, o que a gente observa de pesquisas científicas que falam de tratamentos para essa condição, especialmente no que diz respeito a tratamento, por exemplo, de zumbido, a gente tem, em todos os tratamentos que a gente tem pesquisas e tal, a terapia cognitivo-comportamental é aquela que, além de ser a mais estudada, é que tem uma melhor resposta em todos os tratamentos que a gente tem publicados hoje. Então, de quantas pessoas, quantos por cento e o quanto ela consegue ajudar, ela tem uma resposta mais significativa, muitas vezes, inclusive, do que outros tratamentos. Então, é uma terapia que é, a gente diria assim, de ponta, né, na indicação. Hoje a gente entende ela como uma parte importante, independente de fazer outros tratamentos. A terapia cognitivo-comportamental deveria ser associada aos outros tratamentos, é o que a gente vê acontecer lá no exterior. Então ela sempre está participando do combo de tratamentos que o paciente faz. Isso é muito comum no paciente com zumbido ou com hiperacusia, que vai precisar tratar não só uma coisa, mas várias coisas que estão envolvidas nessas condições. Então, são pacientes que muitas vezes têm questões musculares, que a gente chama somatosensoriais, que precisam que, né, um fonoaudiólogo ou um fisioterapeuta trabalhe com essa musculatura dessa região, cabeça, pescoço, enfim, articulação temporomandibular. E somado a isso, a gente vê lá fora sempre a participação da terapia cognitivo-comportamental, ou o uso de alguma medicação, né? Então, assim, é indicado alguma medicação para alguma possível causa do zumbido, por exemplo. E a terapia cognitivo-comportamental faz parte desse processo de tratamento também, né? Ou pacientes que fazem essas três coisas juntos, por exemplo, também é possível. Então, a gente tem ali ela casada com todo tipo de tratamento que é proposto para zumbido, porque ela realmente é entendida como um carro-chefe para isso. E eu espero que hoje vocês entendam o porquê disso, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre a maneira como a terapia cognitivo-comportamental funciona. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela teve o seu início lá com um cara que chama Aaron Beck, e ele desenvolveu essa estratégia de tratamento, é uma estratégia de psicoterapia, tá? É uma abordagem de psicoterapia que a gente chama a gente diria que ela é mais diretiva, ela é mais objetiva. Então, ela é focada mais no problema. O Aaron Beck, quando ele começou a desenvolver, começou a perceber que isso tinha um resultado legal, foi tratando pacientes com depressão. Então, a terapia cognitivo-comportamental nasceu lá atrás, eu não vou saber o ano, eu não vou falar aqui para não passar vergonha, mas eu tenho uma idade, um ano aqui na minha cabeça, mas pode ser que eu esteja enganada. Ele começou com isso, com pacientes que então tinham esse quadro de depressão, e ele começou a observar que as respostas eram tão positivas quanto em pacientes com ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, e aí a gente começou ganhando a terapia cognitivo-comportamental como uma das ferramentas que mais ganhou espaço dentro da psicoterapia. Qual é a grande questão da terapia cognitivo-comportamental? Ela permite aos trabalhos científicos mostrar os seus efeitos.
Então, a gente tem trabalhos científicos que mostram o impacto positivo da terapia cognitivo-comportamental e a gente tem trabalhos científicos que mostram que a terapia cognitivo-comportamental é capaz de modificar conexões cerebrais, neuroquímica cerebral. Então, ela tem um impacto muito interessante no cérebro. Curiosamente, nessas condições que a gente está conversando hoje, zumbido, hipersensibilidades auditivas, misofonia, hiperacusia, fonofobia, a gente tem modificações no nosso cérebro. Então, o que a gente sabe, pacientes que têm zumbido têm hiperativadas algumas regiões do cérebro, dentre elas a via auditiva, córtex pré-frontal, giro cingulado, córtex parietal, enfim, várias regiões do cérebro que entram em hiperativação. Então, a gente consegue regular um pouco isso por meio da neuroquímica, por várias estratégias, e a terapia cognitivo-comportamental poderia ser uma dessas, tá? E fonofobia, a gente tem áreas de fobia de medo, regiões de amígdala, como tem no zumbido, em uma ativação um pouco diferente daquela esperada, e a gente sabe que a gente consegue movimentar isso por meio da terapia cognitivo-comportamental. No caso da misofonia, como ela mexe nessas regiões centrais, ela consegue ajudar muito nesse sentido também. Então, a terapia cognitivo-comportamental entrou com uma ferramenta muito forte, foi ganhando muito espaço dentro da ciência, em função dessa possibilidade de a gente visualizar essas modificações e mensurar os efeitos dela e ter bons resultados reais em boa parte das patologias psiquiátricas e psicológicas, e também a gente vê isso acontecer aqui no nosso caso com as relações, em questões relacionadas às sensibilidades e ao zumbido, tá? Qual é a base da terapia cognitivo-comportamental? Ela entende que os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, eles têm origem nos nossos pensamentos, tá? Nem sempre a gente consegue identificar esses pensamentos, a gente muitas vezes só consegue identificar o sentimento. Então, é muito comum as pessoas dizerem para mim, eu me sinto ansiosa, e eu falo, o que está passando na sua cabeça para você que gera essa sensação de ansiedade? Eu não sei, não passa nada. Tenha certeza que está passando sim alguma coisa na sua cabeça e você não tem um exercício de identificar o que está passando na sua cabeça, que é uma parte extremamente importante. Por quê? Esses pensamentos, eles vão gerar sentimentos e com base nesses sentimentos eu vou me comportar de uma determinada maneira que pode fazer com que esse ciclo se retroalimente. Então, vamos lá. Digamos que eu tenha uma apresentação para fazer na frente de um monte de pessoas que eu admiro muito e eu começo a pensar, eles vão achar que eu sou burra, eu não tenho capacidade para fazer essa apresentação, eu vou passar vergonha na frente desse monte de gente, eles vão achar que eu não, né, o que é que essa menina tá fazendo? Menina não, que eu já tô pra idosa, mas enfim, o que é que ela tá fazendo aqui? Quem é ela para falar esse tipo de coisa? E nisso vai me gerar sentimentos que vocês todos vão concordar comigo que não são os melhores sentimentos. Muito provavelmente eu vou me sentir insegura, aí vão ter sentimentos muito compatíveis com os meus pensamentos. Eu vou sentir medo, eu vou me sentir insegura, eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir, qualquer coisa bastante negativa em relação a esse evento. E muito provavelmente a minha reação para isso, o meu comportamento não vai ser o dos melhores. Porque se eu estiver insegura, se eu estiver com medo, vocês vão concordar que eu na frente de uma plateia provavelmente vou ter um comportamento muito diferente do que se eu estiver muito segura, muito dona de mim, muito dona daquilo que eu sei, muito consciente de que eu estou ali, que eu tenho condições de estar ali, de falar aquelas palavras ou de passar aquele assunto para alguém. Então, muito provavelmente é possível, inclusive, que eu evite isso, que eu pare, que eu não vá dar essa aula, não vá dar essa palestra, eu não vou me expor dessa forma. Eu posso, inclusive, comprometer coisas que podem ser bem importantes e interessantes para mim em função desse ciclo de pensamento, emoção e sentimento. O que tende a fazer eu alimentar ainda mais, viu só? Não sou capaz. Viu só? Eu faço tudo errado. Ou eu vou lá, gaguejo, eu esqueço do que eu ia falar. Eu começo a falar baixinho, me encolher, porque afinal quando a gente tá assim um pouco mais tímida e insegura, a gente vai falando um pouquinho mais pra dentro, né? E aí eu passo uma sensação de que eu não sei exatamente o que eu tô falando, e aí eu vou realimentar esses pensamentos. Ok? Dado esse exemplo, eu quero que vocês que têm zumbido, então agora pensem comigo.
Zumbido aparece e ele tá forte. O que talvez vocês vão reconhecer primeiro o sentimento. Tem algum sentimento que vocês conseguem se dar conta que vocês, seria talvez um dos primeiros sentimentos que vocês têm? O que é? Coloquem aqui para mim, se puderem, por favor, os sentimentos que vocês têm na hora que percebem o zumbido forte. Desesperança, frustração, medo. O que é que pode aparecer na cabeça de vocês que está ligado ao fato de vocês perceberem um zumbido mais forte? Que tipo de pensamento? Medo de eu não vou dormir hoje à noite, medo disso não vai embora, eu tenho medo que isso seja para sempre, eu tenho medo que isso piore. Medo, eu acho que talvez, eu tô botando aqui um monte de questões de medo. Bom, botaram tristeza aqui, boa, tristeza eu acho que é um outro sentimento que é bastante frequente e que a gente observa bastante nos pacientes, uma sensação de tristeza, frustração. Olha, viu só, eu tô fazendo isso tudo e eu não tô, o zumbido ainda tá aqui. Ou eu nunca vou ter uma vida normal de novo. E aí eu já tô trazendo os pensamentos pra dentro. Então percebam que esse medo, eu tenho medo que isso não vai embora, porque eu acredito que ele não vai embora. Eu tenho medo de que ele vai fazer eu perder a audição. Então, o zumbido qual é o pensamento? O zumbido vai me fazer perder a audição. E aí, automaticamente, o que vai acontecer? Eu vou ter medo dele mesmo, né? E o que acontece com isso? Qual é a grande questão disso? Que isso vai fazer com que eu tenha determinados comportamentos. E aí, a minha reação pode ser: eu não vou mais para a cama no horário certo, eu não vou fazer os exercícios que eu estava fazendo, que era para em relação ao zumbido ou tratamento zumbido, porque afinal não funciona, viu só, ele tá aqui. Eu vou me achar uma pessoa, pode ser que eu me sinta uma pessoa, né, condenada a ter que viver com ele, e aí automaticamente eu não vou conviver em sociedade, porque afinal, o que adianta eu ir ali pra rua, vou lidar com um monte de gente, eu tô irritada em função do zumbido, eu tô nervosa em função dele, é melhor eu nem encontrar ninguém, e eu acabo me isolando, né? E aí isso faz com que eu tenha ainda outros pensamentos, né? Olha, eu não consigo dar conta do zumbido, eu me sinto isolado e eu me sinto sozinho, só eu tenho isso. Eu devo ter alguma praga porque isso aconteceu comigo e não acontece com os outros da mesma maneira. Eu sou uma falha, eu sou um fracasso, e aí eu entro nesse círculo de retroalimentação. Então, que a gente precisa entender que boa parte desses pensamentos, eu aqui diria que todos eles que eu relatei aqui não são reais. E aí é onde a terapia cognitivo-comportamental entra. Porque a nossa grande questão é a gente considerar se isso é real ou não. Até estão perguntando, a perda auditiva causa zumbido? Sim, a perda auditiva é considerada uma das causas do zumbido, sim. Tá? Eu sempre digo que ela isolada não me justifica, tem outros fatores aí nessa história, tá? E eu ouso dizer que muito provavelmente estresse, porque a gente sabe que hoje que tem um hormôniozinho, uma neuroquímica, não é nenhum hormônio, que é liberada e que ela age lá nas células, das células ciliadas internas e não externas, tá? E ela tem um envolvimento aí em gerar zumbido, são as denorfinas. E essas denorfinas, elas são liberadas em situações em que a gente está estressado, em que a gente está exausto e em que a gente está com medo. Então, esses sentimentos que a gente acaba, inclusive, retroalimentando na presença do zumbido, eles acabam liberando ainda mais dessa química, que não é nada favorável para ele. Então, aí a terapia cognitivo-comportamental tem uma função muito essencial, de a gente cortar esse processo. Primeiro, identificar os pensamentos, lidar com esses pensamentos, para que a gente possa ter pensamentos mais realistas, mais funcionais, e a gente consiga se comportar e agir de uma maneira que nos favoreça e não nos prejudique, que é o que acaba acontecendo quando eu tenho os meus pensamentos disfuncionais, tá? Digamos aqui que eu tenho a misofonia, vou tentar dar um outro exemplo relacionado à misofonia. Então, eu tenho lá um gatilho, né? Alguém faz um som, eu escuto algum som que seja o meu som gatilho, e aí eu vou começar a ter os pensamentos, que eu sei que não é a primeira coisa que você observa, normalmente a gente observa reações muito de raiva,
de vontade de pular no pescoço do outro, uma irritação muito grande, uma impaciência, uma necessidade de controlar, de fazer aquilo ali parar. Então a gente tem uns sentimentos ali que são muito instantâneos, muito imediatos e muito intensos. Então a misofonia traz esses sentimentos de uma forma muito intensa. E normalmente, me corrijam se tem alguém aqui com misofonia, se algum desses pensamentos não é real. A sensação de que eu estou presa na misofonia, eu não consigo controlar ela, eu não consigo controlar esses sons, eu não consigo me controlar. O que está errado com outra pessoa, que é um desrespeito a outra pessoa fazer esse som, que é o fim da picada, a pessoa não entender que aquilo ali incomoda, ou que aquilo ali é uma coisa tão nojenta, às vezes a sensação de que o som é nojento, de que a pessoa sabe que aquilo me provoca incômodo e por que ela não para de fazer aquele barulho, de que eu não tenho poder, de que eu não estou no controle das minhas emoções, porque afinal as reações emocionais são muito intensas e muito fortes, né? O que faz, de novo, com que as pessoas que têm esse tipo de pensamento acabam tendo muita reação física, às vezes, né, sudorese, palpitação, respostas mesmo de luta e fuga que o zumbido também pode causar, tá? E aí a gente começa a ter comportamentos do tipo, eu não vou mais comer com os meus familiares, eu não vou mais em ambientes XY, eu só ando por aí com o fone ou com o tampão que possa isolar o som. E aí a gente começa a entrar de novo num processo de eu depender de algumas coisas para poder ter uma vida normal, que não é normal, que não é natural, e eu não me sinto normal, eu não me sinto natural, e pronto, alimenta toda essa circuitaria de novo. Tá? A grande questão é a gente poder questionar esses pensamentos, porque são eles que estão gerando essa emoção tão intensa e tão forte, e que precisa ser quebrada, né? E aí a gente tem algumas ferramentas, a terapia cognitivo-comportamental usa de algumas ferramentas para isso, tá? Som alto de televisão incomoda, então som alto eu já pensaria numa hiperacusia, tá? Mas acho que vale sim sempre avaliar e fazer um diagnóstico diferencial, até porque tem coisas que acabam acontecendo em conjunto, tá? Bom, qual é a proposta da terapia cognitivo-comportamental? A gente aprender isso, a identificar os nossos pensamentos, a questionar os nossos pensamentos, a questionar a maneira como a gente lida, acredita, crê e funciona em função disso, com o mundo, com as coisas e com as pessoas. E a partir daí, então, a gente tem uma mudança na maneira como a gente vive a vida. E o bacana da terapia cognitivo-comportamental é que ela acaba sendo levada para outras áreas da sua vida. Então, em outras situações que eu tenho uma reação negativa, eu posso fazer esse movimento de lá, tentar identificar meus pensamentos, questionar, modificar e de repente ter um ganho aí em outras áreas que não só no zumbido, na hiperacusia, na misofonia, enfim. Tá? Então, isso é uma grande vantagem aí da terapia cognitivo-comportamental, porque essas ferramentas ficam com o paciente, ele consegue usar isso em diversas áreas, tá? Então, se eu modifico a maneira como eu penso, eu consigo lidar de uma maneira emocionalmente diferente com aquilo que eu tô vivendo, e isso faz com que o incômodo reduza. A proposta da terapia cognitivo-comportamental não é eliminar o seu zumbido, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, tá? A gente não tem essa proposta de remissão, cura do zumbido. Aliás, essa não pode ser nenhuma promessa de ninguém, tá? Infelizmente, a gente não sabe quem vai curar, quem não vai, mas essa não é o foco inicial da terapia cognitivo-comportamental. A ideia dele é que, independente do zumbido estar ou não estar, ele não é mais relevante na minha vida. Independente de o som estar presente ou não estar presente, ele não modifica a maneira como eu me comporto. Então, se alguém faz um barulho que me levava a um desagrado, com a boca, enfim, isso já não altera a maneira como eu reajo, como eu respondo e como eu vivo a minha vida. E para isso, então, a gente consegue aí ter um ganho em eu não focar constantemente no zumbido. Aquela questão da hipervigilância no zumbido, que é extremamente deletéria. Coisa de ficar conferindo se o zumbido tá ali ou não tá, se ele tá mais alto, se ele tá mais fraco, como que ele tá nesse momento. Enfim, ficar vivendo ao redor do zumbido, que é o que eu chamo. Isso é uma das coisas que a terapia cognitivo-comportamental trabalha de frente, porque a gente precisa que isso mude para que a gente tenha sucesso, inclusive, né, nesse comportamento.
a gente começa a entender que sim, que vai melhorar, independente de zumbido ou não, não é algo que vai me atrapalhar nem nada, e a gente para de associar o zumbido a uma ameaça constante à minha qualidade de vida. É como se o zumbido existisse, eu não tenho motivo para viver, eu não tenho qualidade de vida. Então isso acaba sendo uma mudança que é bem interessante. Existem algumas técnicas, né? São técnicas que a gente inclusive associa à terapia cognitivo-comportamental. Ela tem vários braços, então dentro dela inclusive tem estratégias diferentes tipos e abordagens de terapia cognitivo-comportamental, né? E aí a gente tem, normalmente quando a gente vai usar, num caso para um paciente, a gente linka um pouco desses braços, estratégias às vezes de uma ou de outra, dependendo daquilo que a gente quer abordar. Eu costumo associar a terapia cognitivo-comportamental a estratégias de mindfulness, de atenção plena, justamente porque um dos focos mais complexos para a gente, tanto na misofonia, na hiperacusia, quanto no zumbido, é a questão atencional, é o foco, a atenção que a gente dá para esses sons que faz com que eles, inclusive, tomem a nossa energia, o nosso tempo e acabem gerando, né, esses sentimentos tão grandes. Então a gente faz muito treino de atenção, a gente vai fazer sim com que você se exponha ao zumbido, parece uma coisa horrorosa, mas a gente não vai mais fugir dele, porque a gente não precisa ter medo dele, né? A gente pode ter ele, não se incomodar com ele, acredite, isso é possível. A gente utiliza então as técnicas de reestruturação cognitiva para modificar esses pensamentos negativos automáticos e aí poder lidar melhor com isso, tá? Com relação à misofonia e à hiperacusia também é da mesma forma. A gente vai, claro, fazendo uma exposição mais gradual aos sons gatilhos, aos estímulos que são ruins, então a gente vai se expondo a esses sons à medida que a gente vai andando ali na terapia. A gente associa técnicas de relaxamento, que é muito interessante porque isso melhora a respiração melhora os gatilhos de resposta de luta e fuga, de ansiedade, melhora a parte muscular, porque a gente começa a tirar a gente do luta e fuga. Então, luta e fuga é o que eu estou pronto para lutar ou para fugir, contrai musculatura, automaticamente eu contraio musculaturas que às vezes estão envolvidas na percepção do zumbido ou nas sensações de sensibilidade auditiva, tá? Então, o que eu quero deixar para vocês é que a TCC ela é uma das formas mais estudadas e verificadas em meta-análises, enfim, em revisões de artigos científicos como uma das estratégias mais interessantes para a gente tratar zumbido hoje, tá? Para misofonia e para hiperacusia, elas são estratégias muito interessantes. No caso da misofonia, talvez eu diria que hoje é um dos carros-chefes para tratamento de misofonia, e a hiperacusia ela pode se beneficiar muito, principalmente em alguns casos. A gente tem uma redução muito significativa do incômodo, da angústia, dos sentimentos ruins, uma melhora muito palpável da qualidade de vida, e a gente ainda tem um ganho de conseguir usar essas estratégias para outras áreas da vida, o que é algo muito interessante, porque eu começo a ter uma qualidade de vida geral muito melhor, independente de zumbido, hiperacusia, misofonia, tá? Pessoal, eu vou tentar responder as perguntas aqui. O que eu tinha preparado para conversar com vocês era isso. Se vocês que tiverem perguntas, por favor, fiquem à vontade para fazer, tá bom? Algumas eu já fui respondendo que se encaixavam com o assunto, mas de repente, se tiver alguma coisa que eu for perder por aqui, me avisem, tá? Colocar aqui, eu sou relativamente resiliente com barulhos na rua, mas quando entra dentro da minha casa eu fico extremamente alterada. O que pode ser? Eu pensaria fortemente e, bom, você precisa avaliar, tá? Eu não tenho como saber só com esses dados, mas me faz um cheiro de misofonia, tá? Então, isso me dá uma região, a misofonia tem um certo territorialismo, vamos dizer assim, um certo controle excessivo. Então na rua às vezes eu não tenho esse controle todo, eu tenho outros sons mascarando os sons que aparecem na rua, mas em casa o ambiente é mais silencioso, fica mais nítido os sons que me incomodam, é o meu local, eu tenho pensamentos do tipo, cara, essa é a minha casa, não é direito de ninguém invadir com o seu som aqui dentro da minha casa, não é certo que isso ocorra dentro do meu ambiente controlado. Então existem alguns pensamentos girando ao redor disso na misofonia. Então, eu não sei se é o caso, volto a dizer, mas eu investigaria para essa direção, tá?
A Cris colocou, já fiquei muito mal, ao ponto de ter que tomar ansiolítico e teve crises de pânico. Você vê como o emocional, ele está muito ligado a essas situações, tá? Tanto o zumbido, quanto a hiperacusia e misofonia, se a gente não tiver muito cuidado e muita atenção, a gente realmente pode entrar numa espiral extremamente negativa e descompensar e descontrolar mesmo, perder o controle das nossas emoções e das nossas reações, e aí ter essas condições, infelizmente, tá? A Ana colocou, doutora, eu tenho perda leve auditiva, já encaminhada para usar aparelho para bruxismo, sessões de fisioterapia, o zumbido vai e volta. Que bom que o zumbido está no vai e volta. Isso é sinal de que ele tem uma chance muito grande de ele ir. Não estou dizendo de uma remissão completa, mas de ele baixar um ponto que não te incomode mais, ou seja, estão conseguindo mexer nele. Então, isso é uma coisa bastante boa. Eu te diria, insiste, porque aparentemente você está num caminho adequado para o seu caso, tá? Cada caso é um caso. Então, aparentemente, você está num caminho aí bem legal, tá? Artrose, bico de papagaio na coluna cervical causa zumbido? Pode estar relacionado, pode ser uma das causas do zumbido. Eu não diria que isoladamente ela seria uma causa, não, mas é possível que esteja, dependendo de como essa musculatura ao redor responde, dependendo das outras condições de saúde, eu acredito que sim, a gente pode ter uma relação dessa condição com o resto, tá? Doença autoimune como esclerodermia e artrite reumatoide pode desencadear zumbido? Eu acho que aí tem algumas outras condições, eu não entenderia elas isoladamente como causadoras do zumbido novamente, mas tem medicações que você acaba usando em função disso, tem posturas às vezes que a gente assume, que a gente, em função de dor, em função das condições de mobilidade que a gente tem e que podem estar relacionadas sim ao zumbido, tá? Sônia, latidos de cachorro me irritam profundamente e tem 6 anos de zumbido. Olha, eu tenho vários casos de misofonia, cujo gatilho, perdão pro pessoal misofônico, mas assim, cujo gatilho é latido de cachorro, tá? Então, tenho vários aqui no consultório, não é um nem é dois. Então, Sônia, é uma coisa para você avaliar se pode ser uma misofonia aí relacionada a essa sensibilidade aos latidos dos cachorros, tá? Até porque o teu termo irritam muito me faz pensar um pouco na misofonia também, tá? E você toma ansiolítico, que deve ajudar muito, tá? Para você não ter uma resposta do gatilho assim tão intensa. Então, o ansiolítico às vezes pode ser um auxiliar nesse processo. Não resolve todos os nossos problemas, mas pode ser um auxiliar, tá? E pode acontecer, são vias diferentes, tá? A gente sabe hoje que são vias diferentes, mas que têm denominadores em comum, o zumbido e a misofonia, tá? Então, a gente tem ali áreas corticais diferentes, gatilhos diferentes, células diferentes, mas como eu falei, a gente tem liberação química de estresse, de esgotamento, de medo. A misofonia, ela gera esse tipo de sentimento, então não é incomum ou não é impossível que venham essas duas condições juntas, tá? Osana, a ansiedade causa zumbido? Existe sim estudos dizendo que a ansiedade pode, eu não vou dizer causar, hoje a gente já pensa que sim, em função dessa neuroquímica que agora a gente sabe que está envolvida nisso, mas que existe um processo de retroalimentação. Então o zumbido gera ansiedade e a ansiedade acaba fazendo com que o zumbido aumente também. Então a gente não sabe muito bem onde é o ovo ou a galinha, mas a gente sabe que são dois fatores que às vezes andam de mãos dadas, e muitas vezes para a gente ter um sucesso no tratamento são fatores que a gente tem que dar uma olhada neles juntos, tá? Talvez até tratarem separado, digamos, vai para uma terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ter que ver o que é que está valendo mais para a gente direcionar o foco para isso, mas que precisa de tratamento de ambas sim, tá? Porque senão uma acaba retroalimentando a outra. A Ana colocou que foi encaminhada para aparelho auditivo. Se tiver indicação de aparelho auditivo é sim uma ferramenta de tratamento, sim, tá?
tá? Então, eu sei que tem muitas pessoas que não têm o benefício do aparelho auditivo que esperavam, tá? O aparelho auditivo não é mágica, não botei na orelha e o zumbido some. Muitas vezes o aparelho auditivo vai ajudar muito com a audição de quem tem uma perda de audição importante e não ajudar tanto com a questão do zumbido, muitas vezes vai, mas muitas vezes a gente vai ter um tempo para isso acontecer. E é bastante frequente o paciente dizer, quando eu tô com um aparelho, o zumbido reduz, melhora, mas na hora que eu tiro, que é a hora que eu vou dormir, o zumbido tá super forte. Então, é importante a gente lembrar que a gente precisa associar tratamentos e que muitas vezes o aparelho sozinho não é a solução completa do caso. E aí sim a gente vai precisar talvez de outras estratégias que possam ajudar nesse processo. Tá? Então, o que eu te sugiro, Ana, testa o aparelho, faz um teste com muita calma do aparelho, vê se é algo que pode te beneficiar, sem a expectativa de que eu vou botar o aparelho, ou durante o período de teste, se eu botar o aparelho na orelha, o zumbido tem que sumir. Não vai funcionar assim, tá? Lembra que é cérebro, e para reorganizar essas funções lá no córtex, nada é do dia para a noite. Eu brinco que é que nem quando a gente está apaixonado. Não tem um botãozinho que eu clico e desapaixono. Seria lindo, né? Então, eu não tem isso. Se terminou a relação, eu tenho um processo ali onde se eu estava apaixonada pela pessoa, eu vou ter um sofrimento. Eu vou ter um desgaste, um desconforto, um incômodo, e aí devagarinho, com as estratégias que eu vou utilizar para reorganizar as células e as neuroquímica toda do meu cérebro, eu não uso a palavra esquecer, mas eu vou deixar de dar significado para essa pessoa, porque esquecer não existe, né? Ela só vai lá para um cantinho onde que a gente abre gavetas no cérebro, põe lá na gavetinha, fecha a gavetinha, talvez uma gavetinha que a gente nunca mais vai abrir. E quando eu lembrar dessa pessoa, ele não vem com a carga de sentimento que eu tinha antes. O sentimento muda, porque o significado mudou, porque a maneira como eu penso a respeito dessa pessoa mudou. Então, lembra que da terapia cognitivo-comportamental, eu penso, gera um sentimento que faz com que eu reaja de uma maneira. Então, se eu estou apaixonada, eu acho que essa pessoa é um deus grego caído na terra aqui na minha frente, eu provavelmente vou sentir todas as emoções espetaculares de alguém que está apaixonado e eu vou ter reações muito interessantes, eu vou ser mais simpática, eu vou estar sorrindo mais vezes, eu vou ser mais alegre, eu vou acordar com mais energia, eu vou ter mais vontade de viver, de fazer as coisas, enfim. Se eu tiver uma situação ruim, termino esse relacionamento, eu não tô legal, eu termino não gostando da pessoa. O que vai acontecer? Meus pensamentos vão ser, viu só, eu sou um fracasso, eu nem faço uma pessoa gostar de mim, eu não sou boa o suficiente para ninguém, sei lá, que mais que pode passar na cabeça? Nunca mais vou achar alguém tão legal que nem essa pessoa, ninguém nunca mais vai se apaixonar por mim, porque eu não tô valendo essa Coca-Cola toda, enfim. E aí os meus sentimentos provavelmente, com certeza absoluta, né? Nem provavelmente com certeza absoluta, vão estar ligados a esses pensamentos. Então vão ser de desmerecimento, de frustração, de medo, de fraqueza, de tristeza, de incapacidade, enfim. E aí os meus comportamentos também vão ser, quem já viveu isso sabe, não quero sair de casa, eu vou ficar debaixo das cobertas chorando e comendo chocolate, para poder liberar uma químicazinha boa, o doce entra, eu vou, enfim, não vou querer encontrar meus amigos, eu só falo sobre isso, então, enfim, acabo alimentando essa situação. Percebem como a maneira como eu penso modifica as coisas? Agora, se eu terminar porque eu já não vejo perspectiva nesse relacionamento, porque eu não entendo que aquilo ali já não é uma coisa que vai me levar pra frente, porque eu entendo que aquela pessoa já não é mais compatível comigo, a tendência é eu terminar com uma forma diferente. Eu terminei, o evento é o mesmo, terminar a relação, mas eu vou terminar essa relação com um formato, um sentimento, pensamentos diferentes que vão me levar a reações muito diferentes, tá? Então, aqui talvez entre um pouquinho disso, tá? Oi, Jô. Beijo. Fernanda, boa noite. Sou Fernanda, tenho zumbido desde fevereiro do ano passado. Fiz algumas consultas. Faça o seu tratamento adequadamente, Fernando. Procure ajuda, porque zumbido tem tratamento, tá bom? E tem muitas formas de tratar. Hoje em dia, graças a Deus, só aumentam as possibilidades de tratamento, tá?
tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. Ele disse que você tem esclerose coclear. Deve ser otoesclerose. E que essa otoesclerose já deve ter afetado a cóclea. Então, aí tem que ver qual tipo de tratamento que é mais indicado neste processo, nesse caso, tá? E aí, vai desde o uso do aparelho auditivo, se for otoesclerose, tá? Se eu entendi direito, ou se é o caso de cirurgia, ou enfim, né? Para poder tratar essa otoesclerose e, quem sabe, melhorar o zumbido com o tratamento da otoesclerose, tá? Senão, de qualquer forma, há formas de tratar o zumbido independente da otoesclerose, tá bom? Ou da perda de audição, do que for, tá? Oi, Enio, quanto tempo, menino, que saudade de você e da sua esposa, um beijo grande para vocês. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer, eu trouxe um pouco das informações do curso que eu fui fazer em Londres. Esse é um curso que eu vou seguir tendo acompanhamento, agora não mais presencial, mas online. Então, na próxima semana eu já tenho aula de novo, é um curso bem puxado, bem forte, da terapia cognitivo-comportamental para o tratamento dessas condições. E eu vou trazendo novidades para vocês, se vocês quiserem, se é algo que interessa a vocês, à medida que, né, vou tendo aulas, vou vendo coisas e pensando e lembrando coisas que talvez possam ajudá-los, eu posso trazer essas informações para vocês, se vocês sentirem que pode ser algo interessante, e aí vocês podem escrever ou podem, enfim, mandar mensagem e a gente combina aí as nossas próximas lives, se for o caso de a gente voltar a assuntos desses, por exemplo. A nossa próxima a gente muda o assunto para vocês não enjoarem, mas aí se quiserem que esse assunto volte, a gente conversa e combina de novo, tá bom? Então, ó, pessoal... o Fernando está falando aqui que tem as crises, que são crises intermitentes por dia, que está fazendo uso de medicação. É isso mesmo, Fernando. E verifique se não tem mais coisas que possam ser feitas para te ajudar nesse sentido, tá? Veja aí se você está fazendo tudo que é possível ou se teria alguma outra indicação de algum outro tipo de tratamento ou de abordagem, tá bom? Pessoal, um grande beijo, muito obrigada a todos vocês. Daqui a 2 quarta-feiras, olha ela, bem-vinda de volta, muito obrigada, tô de volta. Nós vamos ter aí um intervalo de uma quarta-feira, na outra quarta-feira a gente se encontra de novo. Eu vou dessa vez abrir uma caixinha para a gente tentar pensar em assuntos que possam interessar de uma forma um pouco mais generalista. Às vezes o pessoal coloca um assunto ou outro, uma doença específica. Se a gente conseguir fazer uma coisa um pouco mais generalista que abranja mais pessoas, que a gente possa sim falar dessa doença sim, mas talvez até de outras coisas que possam ser interessantes, vocês deixem por favor lá, que a minha criatividade já começa a falhar, eu sei, mas de repente vocês conseguem aí reacender assuntos que possam ser interessantes e legais e que eu possa de alguma maneira ajudá-los, tá bom? Um beijo grande, uma boa noite para todos vocês.